Levíticos 26. Não façam ídolos, nem imagens lavradas, nem construam colunas ou monumentos religiosos, nem ponham pedras modeladas em sua terra para curvar-se diante delas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados e respeitem o meu tabernáculo. Eu sou o Senhor. Se vocês obedecerem às minhas leis e aos meus mandamentos e os praticarem, eu darei chuva a vocês no tempo certo, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão seu fruto. Mal estarão acabando de debulhar as espigas, e já estarão colhendo uvas, e a colheita das uvas se estenderá até a época de semear novamente os campos. Vocês terão comida com fartura e viverão em segurança em sua terra. Darei paz a vocês, e vocês poderão dormir tranquilos, sem medo nem perturbação. Farei desaparecer da terra os animais noviços, e não haverá derramamento de sangue na sua terra. Os inimigos que queiram combater Israel serão perseguidos, e as espadas dos israelitas derrubarão todos eles. 5 de vocês farão correr 100 inimigos. 100 de vocês serão capazes de perseguir 10.000, e os seus inimigos cairão vencidos diante de vocês. Cuidarei de vocês e lhes darei muitos filhos. Cumprirei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior e terão de se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Estabelecerei o meu tabernáculo no meio de vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para não serem mais escravos. Quebrei as correntes que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. Mas, se não derem ouvidos a mim e não obedecerem fielmente a todos esses mandamentos, se rejeitarem as minhas ordens e deixarem de colocar em prática os meus mandamentos, rompendo os termos da minha aliança, então eu os tratarei da seguinte maneira: castigarei vocês com pavor repentino, doenças e febre abrasadora. Os seus olhos enfraquecerão e a vida de vocês definhará. Vocês semearão em vão, porque os seus inimigos comerão as suas colheitas. Virarei o meu rosto contra vocês, e vocês serão perseguidos e derrotados pelos seus inimigos. Os seus adversários os dominarão, e vocês fugirão apavorados, mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. Se, depois de tudo isso, vocês não me derem ouvidos, eu os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Quebrarei o orgulho do seu poder e farei os céus como ferro e a terra como bronze. Vocês gastarão as suas forças de tanto trabalhar, mas a terra não lhes dará colheita, nem as árvores darão o seu fruto. E se mesmo assim continuarem rebeldes e surdos ao que digo, multiplicarei o castigo de vocês 7 vezes, segundo os seus pecados. Mandarei animais ferozes contra vocês. Eles matarão os seus filhos. Acabarei com seus rebanhos e reduzirei vocês cada vez mais, a ponto de os caminhos de Israel ficarem desertos. Se apesar disso vocês não se corrigirem e não voltarem para mim, continuando a me desafiar, eu marcharei contra vocês e os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Farei com que os inimigos os ataquem para vigiar a minha aliança. Quando se refugiarem em suas cidades, mandarei uma praga sobre vocês, e vocês serão dominados pelos inimigos. Quando eu lhes cortar o suprimento de pão, 10 mulheres assarão o pão num só forno, e cada pessoa receberá uma porção tão pequena de comida que não conseguirá matar sua fome. Se ainda não me ouvirem e continuarem desobedecendo às minhas ordens, então voltarei a minha ira contra vocês, com castigos 7 vezes maiores por causa dos seus pecados. Vocês chegarão a comer a carne dos seus filhos e das suas filhas. Destruirei os altares nos morros, onde vocês adoram ídolos. Despedaçarei as imagens do Deus Sol.
Depois julgarei os cadáveres de vocês em cima dos seus ídolos caídos e rejeitarei vocês. Transformarei as suas cidades em deserto, destruirei os seus lugares de culto e não terei prazer no aroma das suas ofertas. Arrasarei de tal forma a terra em que vocês moram que isso causará espanto aos inimigos invasores. Espalharei vocês entre as nações e desembainharei a espada atrás de vocês. Sua terra ficará deserta e as suas cidades em ruínas. Então a sua terra poderá gozar dos seus anos sabáticos, enquanto estiver abandonada e deserta, e enquanto vocês estiverem espalhados entre as nações dos seus inimigos, a terra que dei a vocês poderá desfrutar dos seus sábados. Enquanto estiver abandonada, a terra terá o descanso sabático, porque, quando vocês moravam lá, não lhe deram o devido descanso. Quanto aos que sobreviverem nas terras dos seus inimigos, encherei o seu coração de tal pavor que fugirão assustados ao movimento de uma folha. Fugirão como se estivessem sendo perseguidos por homens armados de espada e cairão, sem que estejam sendo perseguidos por alguém. Sem que ninguém persiga esses israelitas, eles cairão, tropeçando uns nos outros, e caídos uns sobre os outros, serão facilmente apanhados e destruídos pelos inimigos. Vocês morrerão entre as nações, a terra dos seus inimigos se consumará. Os que sobreviverem nas terras inimigas finalmente serão destruídos pelos seus próprios pecados e também por causa dos pecados dos seus antepassados. Mas se confessarem os seus pecados e dos seus antepassados, reconhecendo que foram infiéis a mim, fazendo com que eu ficasse contra eles e os espalhasse pela terra dos seus inimigos, se o seu coração obstinado se humilhar e aceitarem o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaque e da minha aliança com Abraão, e me lembrarei da terra de Israel. Enquanto isso, a terra aproveitará a desolação para desfrutar dos sábados. Receberão o castigo pelos seus pecados, porque desobedeceram as minhas leis e desprezaram os meus mandamentos. Mesmo assim, quando estiverem na terra do inimigo, não os desprezarei, nem os abandonarei para destruí-los totalmente, nem quebrarei a minha aliança com eles, pois eu sou o Senhor, o Deus deles. Por amor deles, eu me lembrei da aliança que fiz com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para ser o Deus deles. Eu sou o Senhor. Essas foram as leis, as ordens e as instruções que o Senhor deu ao povo de Israel no Monte Sinai por meio de Moisés. Levíticos 27. Disse o Senhor a Moisés: diga ao povo de Israel o seguinte: quando alguém fizer um voto especial dedicando pessoas ao Senhor, deve ser feito conforme o devido valor. Um homem que tenha entre 20 e 60 anos de idade pagará o valor de 600 gramas de prata, tomando como base o padrão de pesos do tabernáculo. Uma mulher que tenha entre 20 e 60 anos pagará o valor de 360 gramas. Se for um menino ou um jovem, entre 5 e 20 anos, pagará o valor de 240 gramas de prata. Se for uma menina ou moça, pagará o valor de 120 gramas. Se for um menino entre 1 mês e 5 anos de idade, pagará o valor de 60 gramas de prata. Se for uma menina, pagará o valor de 36 gramas de prata. Um homem de mais de 60 anos de idade pagará o valor de 180 gramas de prata. Uma mulher dessa idade pagará o valor de 120 gramas. Se a pessoa que fez o voto for muito pobre para pagar o valor estabelecido, procurará o sacerdote, que decidirá o valor a ser pago de acordo com as posses daquela pessoa. Se um doador prometeu, mediante voto, dedicar um animal ao Senhor, esse animal dado ao Senhor será considerado santo. O doador não poderá trocar um animal por outro. Ele não poderá trocar um animal bom por outro ruim, nem um animal ruim por outro bom. Se, porém, por algum motivo os trocar, ambos serão consagrados
pertencendo ao Senhor. Se o que ele prometeu mediante voto for um animal impuro, que o Senhor não aceita, deve ser apresentado ao sacerdote, que fará a avaliação, seja bom, seja ruim. A avaliação do sacerdote determinará o valor do animal. Se o dono desejar resgatar esse animal, deverá pagar o preço estabelecido, acrescento de 1/5. Se um homem dedicar a sua casa ao Senhor, chamará o sacerdote para fazer a avaliação da casa. Se esse homem quiser resgatá-la, terá de pagar o preço da casa, acrescido de 1/5. Se alguém dedicar ao Senhor uma parte das terras da sua família, o preço dessas terras será calculado de acordo com a semeadura, com a seguinte base: 600 gramas de prata para cada barril de semente de cevada. Se a sua terra for dedicada durante o ano do jubileu, o valor será integral. Mas, se a terra for dedicada depois do ano do jubileu, o sacerdote calculará o valor de acordo com os anos que faltarem para o ano do jubileu seguinte. Caso queira resgatar a terra que dedicou ao Senhor, o dono terá de pagar o valor estabelecido, acrescido de 1/5, e a terra voltará a ser sua. Mas, se ele não a resgatar, ou se tiver vendido a terra a outra pessoa, não mais poderá resgatá-la. Quando a terra for liberada no ano do jubileu, será santa e pertencerá ao Senhor, como terreno dedicado a ele, e se tornará propriedade do sacerdote. Se alguém dedicar ao Senhor um campo que comprou e não for parte da sua herança, o sacerdote calculará o valor tomando como base os anos que faltam para o ano do jubileu. No mesmo dia, o homem pagará o seu valor e dedicará o dinheiro ao Senhor. No ano do jubileu, a propriedade será devolvida àquele de quem foi comprada. Todas as avaliações serão feitas de acordo com o peso padrão de prata do tabernáculo. Ninguém deverá dedicar a primeira cria de um animal, pois já pertence ao Senhor, seja cria de vaca ou de animal de menor tamanho. Mas, no caso de um animal impuro, proibido para o sacrifício, é diferente. Será resgatado pelo preço estabelecido pelo sacerdote, acrescido de 1/5. Se não for resgatado, será vendido pelo valor estabelecido. Entretanto, ninguém poderá vender ou resgatar quer pessoa, quer animal, quer terras de propriedade que tiverem sido dedicadas ao Senhor de modo definitivo, pois tudo aquilo que for dedicado dessa maneira será muito santo ao Senhor. Se alguém for condenado à morte, segundo as leis do Senhor, não poderá ser resgatado, terá de ser morto. Todos os dízimos dos produtos da terra são do Senhor, quer dos cereais, quer das frutas. Essa parte é santa ao Senhor. Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá de pagar o preço dela, acrescido de 1/5. Também de todos os animais criados pelo homem, seja do gado ou dos rebanhos, o dízimo pertence ao Senhor. De cada 10 animais, 1 é do Senhor. Não importa se os animais dedicados como dízimo são bons ou ruins, o dono não poderá trocar um animal pelo outro. Se algum animal consagrado como dízimo for trocado por outro, os dois pertencerão ao Senhor. Serão santos e não poderão ser resgatados. O Senhor deu esses mandamentos a Moisés, no Monte Sinai, para o povo de Israel.